Opa, Thiago, tudo bem? Tudo, meu irmão. E aí, esse negócio de fazer ao vivo tem sempre um desafio, né? Por isso que é legal, por isso que ao vivo é legal, por isso que eu gosto de dar aula ao vivo. Gravado não tem graça. Que aí vem com emoção, né? Pedindo desculpas Exato. aí o pessoal pela interrupção e pelo encerramento e retorno da live, né? Pedindo desculpas aí. Mas vamos então começar, né? Vamos agora direito. Por favor, pode falar, Felipe. Então, na verdade eu tinha te perguntado, né? Sobre se existem muitos erros nas pesquisas jurídicas. Você tem uma experiência gigantesca, né? Então, o que você vê por aí? Tem muito, tem pouco, tem mais ou menos? O que você acha? Bem, assim como você, como a gente não vem só do direito, nós também estamos em outras áreas, você na sociologia, na filosofia, o que dá para perceber é que, tanto na sociologia quanto na filosofia, o valor à metodologia da pesquisa é muito maior do que no direito, né? O direito ele não dá o devido valor, pensando de uma forma geral, à metodologia da pesquisa. E aí o que eu sempre falo, né? Vai ter ou já teve, nem sei, esse último Comped, e eu sou avaliador do Comped, e normalmente, por evento, de 7 a 10 artigos eu avalio. E posso dizer que tem que reprovar, às vezes, mais da metade dos artigos. Eu leio o artigo, vejo que o artigo é até bem escrito, mas as perguntas que o Conselho Nacional de Pesquisa me manda fazer são objetivas. E eu tenho que responder não, infelizmente não. O problema está bem delineado, marco teórico, piriri, pororó, não está. E esse é um dos gravíssimos problemas da pesquisa jurídica. É a falta de conhecimento de metodologia da pesquisa. Fomos colegas, né, como o Felipe falou, não só na graduação, mas no mestrado, e nas aulas de mestrado a gente percebia como um aluno chega cru. No doutorado um pouco melhor, mas no mestrado ele chega absolutamente cru em termos de metodologia da pesquisa. Sem saber nada, é um choque, o mestrado é um choque para o aluno. Porque ele acha que realmente escreveu alguma coisa científica na graduação, e aí quando chega para a gente, e nos primeiros trabalhos a gente começa a cortar, ele toma um susto, né, Felipe? Porque não está acostumado. E fazer ciência é chato, né, Felipe? Fazer ciência dá trabalho, né? O rigor científico, ele é muito exigente, né? Eu sempre brinco, pergunto, o Lênio Streck, que é o maior produtor, maior pontuador para CAPES hoje no Brasil. Se perguntar para ele, você prefere escrever um artigo científico ou para o Conjur? Pode ter certeza que ele vai dizer que ele prefere escrever 1000 colunas do Conjur do que um artigo científico. Por quê? Porque no Conjur ele escreve o que ele quiser, como ele quiser, da forma que ele quiser. No artigo científico ele sabe que ele tem que estar dentro do rigor científico e dá trabalho, né? É isso aí, assim como toda e qualquer carreira, né, que a gente escolha, exige muito esforço, muita técnica, estratégia, né? É difícil de fato. O professor Thiago, eu também já escrevi muito artigo, né? E cada artigo é um desafio novo, né? Você nunca está pronto. Por quê? Porque você tem uma montanha para subir. Cada artigo é uma montanha, né? Isso é bem desafiador. Agora, assim, na sua visão, Thiago, é possível dizer isso, não sei, né? Mas qual que você acha que é o principal erro de quem escreve artigo científico? Olha, existem vários erros, mas o erro que, no meu entender, é o mais grave, porque eu acho que toda pesquisa parte dessa questão, é uma boa definição da situação-problema. Uhum. O aluno tem muita dificuldade, ele chega com um tema, e às vezes começa a desenvolver, e até razoavelmente bem sobre o tema. Mas aí você pergunta, tá legal isso que você escreveu, mas qual é o seu problema? Ele quase começa a chorar contando os problemas da vida particular, porque ele às vezes nem sabe o que é um problema científico. E ele não tem um problema, essa é a verdade, ele tem um bom tema, mas ele não sabe fazer esse recorte. E aí é que eu sempre brinco, um avião não cai por causa de um defeito gigantesco, a asa descolou e caiu o avião. Isso é muito raro. O avião cai por pequenos probleminhas. É um motor que deu um probleminha elétrico, é o radar que deu qualquer tilt, é o piloto que deixou de verificar o que tinha que verificar.
Então, são pequenas questões. Então, quando a pessoa, o mestrando, o doutorando, ou o graduando que está escrevendo um artigo, uma pesquisa científica, não consegue delinear bem o problema, é uma bola de neve. Como ele não tem um bom problema, ele não tem uma boa hipótese. Como ele não tem uma boa hipótese, ele não consegue fazer bons objetivos. E aí, sucessivamente. E aí, acaba que a pesquisa dele, que começa muito bacana, com a escolha de um tema muito bem feita, acaba se desenrolando e, ao final, ele não tem uma pesquisa científica. Ele tem alguma coisa razoável que ele escreveu até, mas aquilo, às vezes eu falo para os alunos, olha, para os alunos, essa atenção para os elementos metodológicos mais básicos. Eu nem digo variáveis, etc., que são mais complexos, mas aqueles básicos, quando faltam, e começa faltando pela boa delineação da situação-problema, é uma bola de neve que vai com um trabalho que não é científico, né? Um trabalho que pode ser qualquer coisa menos científico, porque falta justamente uma situação-problema a ser investigada, né? Esse, para mim, é o principal. Sim, isso é o que eu sempre digo. Não ter um problema é um problema, né? É um problemaço. E aí eu acho que é uma coisa muito complexa, porque eu não sei como é que foi na tua graduação, enquanto aluno, mas na minha graduação eu não tive aula de metodologia de verdade, né? A professora passou lá um trabalho para a gente formatar na regra da BNT, né? Isso nem é metodologia. Sorte que eu fiz ciências sociais, né? Ciências sociais eu tive. Né? Metodologia BNT, né? Então, isso é um problema, cara. A gente, na verdade, no Brasil, a gente forma um exército de pessoas totalmente não capacitados para escreverem um artigo científico. Eu não vou nem entrar na discussão se forma também para advogar, tá? Porque eu sou muito crítico, talvez nem para advogar. Mas para artigo científico, assim, é incontestável, né? Com certeza, com certeza. Eu só fui ver esse rigor científico quando eu estava também fazendo filosofia e iniciando o mestrado, né? Porque na minha graduação, quando eu pego a minha monografia, aí eu vejo como eu fui mal orientado, na verdade, né? Porque a minha monografia de final de curso não era para ter sido aprovada. Não que ela estivesse ruim em termos de escrita, mas não é ciência. Não tem um rigor metodológico, nada. Não dá nem para identificar. Foi simplesmente um trabalho para concluir uma disciplina de graduação, nada mais. Mas aquilo não deveria ser considerado uma monografia. E falo por mim mesmo. Eu, Tiago, avaliador, reprovaria a minha monografia, a monografia do Tiago, porque está errada, não é aquilo, não é aquilo. E é um choque para a gente também, né, Felipe? Quando a gente se depara, começando a deparar com a metodologia, né? Sim. É uma mudança de paradigma muito grande, né? Mas eu acho que também, do outro lado, né, pelo menos o que aconteceu comigo, foi o seguinte. Eu corri atrás para, de certa maneira, superar esse buraco, né? Porque hoje, o modo como o acadêmico hoje constrói a sua carreira não é esse modo achismo que construía antigamente, né? Ele tem que produzir ciência, né? Acabou, né? A época, o direito foi ainda tem vários problemas em termos metodológicos no direito, de teoria do direito, teoria da decisão, mas o direito foi a última das grandes áreas científicas a se dobrar à ciência, né? Por exemplo, o direito, só a gente pensar, o direito ainda hoje utiliza uma citação, uma forma de fazer citação que só nós usamos, que é a nota de rodapé. Ninguém no mundo usa. Ninguém no mundo. Só o direito. O direito ele é refratário a mudanças, né? O direito ele demora, ele é lento, ele é pesado, ele não gosta de mudança. Mas na nossa época de graduação, dar aula em universidade, você tinha que ser ou um grande advogado, ou um membro do Ministério Público, ou um magistrado, né? Desembargador, de ministros, etc. Você tinha que ter um cargo em alguma coisa, ou ser um advogado conceituado. Mestrado e doutorado, você contava nos dedos, né, quem tinha.
Normalmente eram aqueles que eram até das chamadas áreas propedêuticas, né, Felipe? De resto... Verdade, verdade. E me diz uma coisa, assim, você falou, né, um erro crucial, situação problema. E tem outros erros que você também acha assim que são muito frequentes? Ah, muito, muito. Um erro que é muito... É triste, né? Mas às vezes é só engraçado, mas ao mesmo tempo é triste. O famoso seria cômico se não fosse trágico. A escolha, por exemplo, de um marco teórico. Você fala para o orientando, você tem que ter um marco teórico para fazer a tua pesquisa, etc, etc. Aí ele vai e diz o seguinte, olha, eu gostaria de falar sobre o Habermas como meu marco teórico, por exemplo. Bacana, o Habermas, poxa, legal, um grande pensador, ainda está vivo, isso é muito legal também, ok. Aí ele te entrega o trabalho pronto, aí você vai dar uma olhada. Fez um capítulo brilhante do Habermas, né? Disse da vida toda o pensamento do Habermas, muito bacana. Aí você começa a continuar a leitura do trabalho. Aí, de repente, como um passe de mágica, Habermas some. Ele não aparece mais no trabalho. Aí você pergunta, mas cadê o Habermas? O Habermas tem que estar aqui. E ele vai virar e dizer, não, mas eu escrevi um capítulo inteiro do Habermas. Aí você fala, sim, e está muito bem escrito. Mas marco teórico, eu brinco, é aquele amigo que você dá o braço e vai te acompanhar da introdução às considerações finais. Você pode até não citar em algum capítulo, mas quem ler sabe exatamente que o marco teórico é o Habermas. Eu brinco sempre que o marco teórico é como a lente de um óculos. Existem várias possibilidades. Você escolheu uma. E vai ser a partir dessa ótica, desse paradigma, desse ângulo, que você vai enxergar toda a tua pesquisa científica. Você escolheu Habermas, poderia ter sido Dworkin, poderia ter sido Weber, Durkheim, qualquer um. Mas você escolheu Habermas, então ele na tua pesquisa. Esse é um erro muito comum, um aluno não saber o que é o marco teórico. Achar que é simplesmente fazer um capítulo sobre o autor e não realmente enxergar a pesquisa, né, teórica com base nesse autor, né? E além disso, uma coisa que na tua área você faz muito bem isso, que é também um problema para nós do direito, não somos acostumados, você é um dos pioneiros nesse tipo de pesquisa, que é a pesquisa empírica. Né? Se temos problemas em termos de pesquisa teórica e temos em números, na pesquisa empírica nós não temos nem problema, porque na verdade não temos. Né? Nós contamos nos dedos que realmente tem uma pesquisa empírica forte como você. Não temos, essa é a verdade, não temos costume. Até 10 anos atrás, mais ou menos, o Tribunal de Justiça não tinha, no Rio de Janeiro, e STF, STJ, por todos, não tinha dados estatísticos. Não se sabia nada sobre o Poder Judiciário. Era uma grande caixa preta escondida e ninguém sabia nada. Hoje melhorou muito, hoje inegavelmente melhorou e muito. Tem que melhorar? Tem. Mas já melhorou bastante, né? Então, e esse é só um exemplo, né? A questão do marco teórico. Mas temos vários outros, por exemplo, também a questão que aí, como eu falei, é uma bola de neve, né? Se você não consegue delimitar bem o problema, você também não consegue ter uma hipótese. E muitas das vezes, mesmo quando a pessoa tem uma hipótese, até por erro, né? Às vezes até né? Acaba não sabendo que a hipótese só pode ser configurada ao final da pesquisa. E a partir da segunda linha do capítulo 1, você já sabe qual é a resposta da pergunta que o cara fez. Isso é muito comum. A pessoa que coloca tanta paixão, mas tanta paixão, que não é pesquisa científica. É um artigo panfletário, né, sobre qualquer coisa. Porque ela, desde a primeira linha à última, ela está fazendo uma pesquisa científica para provar que o que ela está dizendo realmente é o certo. E não que existe uma dúvida que ela vai verificar se ao final a hipótese dela se configura ou não se configura. Né? Isso no direito é muito forte. Sim. E sem querer ser repetitivo, mas me parece que as coisas estão relacionadas a isso, né? Na faculdade de Direito a gente aprende doutrinador, aliás, é o único campo do conhecimento, né? Você citou o exemplo excelente do sistema de citação em nota de rodapé, mas é o único campo do conhecimento que o autor não é chamado de autor, né? Assim,
Saramago de quê? De autor. Eu chamo Machado de Assis de quê? De autor. Eu chamo Einstein de autor. Aí o fulaninho que escreveu um livro no direito, doutrinador, entendeu? Nenhum problema com o fulaninho escrever livro, né? Eu já escrevi livro, você já escreveu livro. Mas que, né? Isso tem a ver com essa coisa da autoridade pela palavra, né? Importa muito mais o fato de você ser um jurista que escreveu do que o conteúdo em si, né? Sim. E o cara tá carregando a verdade divina, não é isso? Tanto é que tem uma coisa curiosa, Thiago, que é o seguinte, o direito também é o único campo de conhecimento que o doutrinador ele continua doutrinando mesmo depois de morto, né? Aí você Pô, isso é fantástico, cara. Isso é uma das coisas do mercado editorial, né, de livros, que... uma outra coisa, Felipe, que eu lembrei. Aluno que gosta de citar muitos autores. Eu sempre pergunto, você leu? Se você cita, você abre para a banca a opção e a possibilidade de te perguntar sobre esse autor. Ah, não, eu não li, o fulano de tal que citou ele. Então você, apesar do famoso apo de não ser o ideal, mas se você não leu, não diga que você leu. Isso é muito comum, né, para quem mostra erudição. E eu já vi algumas bancas, alguns colegas. Eu, Felipe, nós somos bonzinhos, né? Nossas bancas foram bancas de paz, bancas de tranquilidade. Cordiais. O aluno não está bem, a gente nem leva para a banca. Sim. Eu e o Felipe, a gente sempre teve essa postura, e quando o aluno não dá, falou, olha, não dá. Com isso que você me entregou, você não consegue defender, dar um gás, não sei o quê. Mas existem colegas que são mais sádicos do que a gente. Eu já participei de bancas com colegas, obviamente não vou citar nomes, mas em universidades públicas e privadas, que eu não faço mais banca. Eu não faço banca para me sentir mal, ver o cara humilhando, por pior que esteja o trabalho, mas se está ruim, nem leva para a banca, né? Isso é muito comum. Essa vaidade, né, Felipe? Exatamente. Isso aí. Isso é muito complicado. E às vezes, quando se trata de artigo, né, e essa falta de cordialidade é do próprio parecerista da revista, né? Que é uma loucura. Eu já peguei parecer que eu era o segundo, o cara dizendo nesses termos que aquilo estava uma porcaria. E aquilo também até um susto, né? Que a gente ia escrevendo embaixo, falei, caramba, não tem necessidade, né? Se não gostou, tudo bem. Diz que não tá legal, que não tá bacana, por isso, e aponta os erros. Mas tem uma coisa que eu sempre aprendi na minha família, foi tentar ter alteridade, tentar me colocar no lugar do outro, né? E querer humilhar o outro, não acho bacana. Por pior que esteja, e mesmo que tenha plágio, que para mim é o mais grave, chama num canto, né? Chega e fala, isso aqui, cara, vou ter que te reprovar por causa disso, etc, etc. Mas sem humilhar, né? Até porque eu acho que a função do professor, ela extrapola a mera função acadêmica, né? O professor, ele é um diferencial, né? Então, a gente sabe que a nossa postura modifica a vida das pessoas, né? Então, para o bem ou para o mal. Nós somos um pouco de exemplo também. Eu, por exemplo, eu me miro muito em professores antigos que eu tive ao longo da vida e que eu olhava e dizia, esse é o comportamento que eu quero ter em sala de aula. Assim eu quero me portar. E, por outro lado, também, né? Assim eu nunca vou fazer com nenhum aluno. Então, a gente sabe então, eu espero um dia ser bom exemplo, né? Que as pessoas achem que, não só de conteúdo, mas de postura, de educação, acho que é importante. No mundo hoje tão violento, né, Felipe, você que também trabalha muito na internet como eu, a questão dos haters, né, a violência, alguns colegas, eu, Felipe, nós somos bonzinhos, né? Nossas bancas sempre foram bancas de paz, bancas de tranquilidade. Cordiais. Porque quando o aluno não está bem, a gente nem leva para violência, não só física, mas verbal, atingiu um nível muito alto, né? Não sei se Humberto Eco, né, que ela sempre existiu, mas simplesmente a internet deu voz aos idiotas. Não sei se Humberto Eco está certo, mas
que a gente verifica isso hoje, é impressionante, né? Gente que não gosta do que o outro escreveu, mas faz questão de entrar na página dele para falar mal. Sim, sim. É loucura, eu já né? vi isso bastante também. É muito complicado isso, mas quem faz um bom trabalho, quem faz um bom artigo, quem está dedicado, também tem que ter a tranquilidade para não deixar essas coisas atingirem, né? Mas é difícil, porque a gente sempre faz tudo com muito carinho, né? Então, Pois é. agora, me diz uma coisa, a gente falou aí de diversos erros, né? E me conta, como é que a gente pode reduzir esses erros? O que a pessoa que está escrevendo um artigo, ela pode fazer para, de certa maneira, reduzir? Você tem alguma dica? É óbvio que, às vezes, a gente sempre pisa um pouco na bola, né? Eu estava conversando ontem com o meu cunhado, né? Ele estava conversando, ele é um advogado excepcional, né? Trabalhista. E a gente estava conversando sobre coisas que a gente fez há 10 anos, escreveu há 10 anos, a gente lendo hoje, a gente fala assim, né? Porcaria, né? E Faço de muito fato é isso. assim, né? O meu primeiro livro foi de 2010, né? E eu olho ele hoje e falo, legal, mas o Felipe de hoje faria melhor, né? Que dica que você dá, assim, para as pessoas daqui a 10 anos, quando elas olharem que elas escreveram hoje, Isso não é legal. ficarem tão preocupadas como eu fiquei com as coisas que eu fiz. Olha, eu também tinha isso. Até ver que um autor que eu tenho um profundo carinho, que foi meu professor no mestrado, doutorado, e hoje é meu co-orientador, que é o professor Lenny Streck, vendo ele falar absolutamente constrangido sobre uma teoria que ele defendia, deixa eu ver, entre 90, lá pelos anos de 98, mais ou menos, que era o chamado direito alternativo. Quem inventou essa ideia no Brasil foi o Hamilton Bueno de Carvalho, um desembargador do Rio Grande do Sul, e que o professor Lênio caminhava junto, e hoje, absolutamente constrangido, ele fala desses livros que ele escreveu, né, dizendo esquece isso. Então, ou seja, não é só a gente, isso é importante verificar. Até esses grandes pensadores fazem isso também, né? Infelizmente, o ideal dos mundos era que o aluno saísse da graduação sabendo metodologia, né? Esse é para mim, um dos maiores problemas da graduação no Brasil. O aluno ele não estuda ciência do direito, né? Isso é muito problemático. Ele vai estudar para atuar em termos profissionais como advogado, ou pior hoje, para passar em cursinho, para passar em prova da ordem e passar em concurso público. A preocupação é essa com os livros esquematizados. Já teve alguém que comentou, infelizmente, a gente vive essa epidemia, né, de livros esquematizados e afins. Então, o aluno ele não faz ciência dentro da universidade hoje, com raríssimas exceções quando os que participam em grupos de pesquisa. Mas nas aulas não se ensina ciência jurídica. Se ensina basicamente a decorar o que diz o código A, B ou C e o doutrinador e a jurisprudência. Basicamente é decoreba dessas questões. Reprodução. Total. Não se faz ciência. Então, ou seja, você tem que consertar um problema ou, se você próprio tentar se consertar, uma deficiência sua que deveria ter sido suprida na graduação. Então, claro, estudar metodologia. Mas eu acho que uma das questões que eu acho importantes, quem está começando, quando você já é mais macaco velho, você já tem tudo na cabeça, você já olha um tema, já sabe o esqueleto do que você vai escrever. Mas para quem está começando, eu até elaborei para os meus mentorandos, né, no Novo Liceu, lá no meu projeto no Ágora, um checklist, onde eles têm que verificar item por item se os elementos principais metodológicos estão presentes. E aí eu pergunto, né, porque eles me dão, e aí eu pergunto, qual é o objetivo geral? Aí ele vai ter o objetivo geral é esse, ok. Qual a hipótese? Então, ele tem que saber exatamente aquilo que ele está fazendo. Então, eu elaborei esse checklist para eles, justamente para facilitá-lo. Como eu brinco, eu tinha uma professora de matemática no primário, hoje ensino fundamental, que dizia, tem que entrar no sangue.
Enquanto não entrar aqui no sangue, o checklist necessário justamente para evitar esquecimentos. Porque pode, quem está começando esquece, faz parte. Então isso, Felipe, eu acho muito importante. Porque às vezes um pequeno erro pode significar, por exemplo, o teu artigo ser reprovado no CAED-JUS, ser reprovado no COMPED, porque não está bem delineado. E aí me perguntam, então, a situação do problema está bem delineada? Não. E quando não está bem delineada, lá no início, chega nas considerações finais da pergunta, a hipótese se configurou? Não sei, não tinha nem problema definido, há muito menos hipótese. E aí, como eu falei, é uma bola de neve, né? A pessoa vai tropeçando. Então, fazer um checklist para não esquecer dos elementos primordiais para o neófito, né? Para quem está começando na pesquisa, para mim é essencial, né? Para evitar erros e principalmente esquecimentos bobos, né? Sim, esse checklist me lembrou, né? Igual, por exemplo, quando a gente começa na academia, né? A gente tem algumas opções. Primeira opção, vai lá e faz de olho os exercícios, né? Essa opção, você pede para o professor lá da academia que ele vai te dar a série em função dos seus objetivos, em função do que obtém melhores resultados, enfim. O professor ele vai te render o quê? Resultado e economia de tempo, né? E eventualmente dores a mais, né? Porque os primeiros dias de academia já são complicados. E é muito legal essa tua iniciativa de fazer um checklist, porque o que você está fazendo é mais ou menos o que o professor da academia está fazendo. Está fazendo com que a pessoa ela tenha uma série, tenha uma estratégia, tem uma forma que de alguma maneira vai ser um pouco mais suave, né? Em termos de tempo, e ela obtém os resultados com mais facilidade, mais eficiência, né? Muito legal isso, porque de alguma maneira produz resultado mais eficientemente, mais efetivamente. É uma bengala, né? É uma bengala que a pessoa vai usar na medida em que ela precise. Na medida em que ela começa a não mais precisar, isso já está internalizado, ela deixa a bengala e continua andando sem menor problema, tranquilamente, sem estresse. Mas isso demora. A gente sabe que demora, né? Justamente porque não foi ensinado desde o início. E pior, como a gente falou que é mal dado metodologia, existem universidades em que a metodologia é dada no terceiro período, mais ou menos, e o aluno obviamente só vai escrever o seu TCC no 10º. Ou seja, ele nem se lembra mais do que viu. Nem se lembra, né? O que é um erro, porque a metodologia tinha que acompanhar ele do primeiro período ao 10º, ele produzindo os trabalhinhos que ele tem que produzir de conclusão de disciplina, etc., com base no rigor metodológico. Se ele faz isso, quando ele chega, Felipe, para fazer o TCC dele, não é aquele parto, né? A gente Você sabe exatamente aonde vai escrever, o que vai escrever. Aí vai ser com você. Leitura. É leitura, leitura e leitura, que é outro problema grave que a gente tem hoje no direito brasileiro, muito em razão dos manuais também, que acreditaram que facilitar demasiadamente a vida do aluno resolveria os problemas, sendo que o direito não é simples, o direito é extremamente complexo. E o aluno hoje, Felipe, sabe, passa um texto para um aluno, às vezes de 10, na graduação principalmente, 10, 15 laudas, ele quase tem um treco em sala de aula achando que isso é muita coisa. Então, se lê muito pouco. E quem faz área de ciências humanas
sociais aplicadas, se não gostar de ler, olha, vai ser um sacrifício, vai ser uma vida extremamente infeliz. Vá para a área de exatas, vai fazer outra coisa da vida, porque nas ciências sociais aplicadas e humanas, se lê e se lê muito. Não tem jeito, né? E esse é um problema. Cada vez mais os alunos estão lendo menos. O que a tecnologia poderia trazer com leituras da internet, leituras em PDF, né, em EPUB e afins, os alunos, infelizmente, não está dando certo. Eles continuam lendo pouco. Né? Então, sim, vai aumentando, né, Alan? O grau de exigência vai aumentando, o grau de conhecimento em fazer os recortes ou epistemológicos ou ontológicos, essa exigência começa a ficar maior e vai crescer rapidamente. O que era aceito no mestrado não mais será aceito no doutorado. Né? E o que é aceito na graduação não mais no mestrado. Né? A academia é uma crescente, né? Você vai aprimorando, né, os conhecimentos e o grau de exigibilidade. Perfeito. Eu não achei mais dúvidas aqui, não, mas legal ver aqui a presença também do Módon Acadêmico, né? O Acadêmico é um parceiro do CAEDJUS e fica a dica do pessoal curtir o Módon Acadêmico, tem uma foto lá, que é uma promoção que o Módon Acadêmico está fazendo com o CAEDJUS, então acessem lá o perfil do Módon Acadêmico e tem uma foto bem legal e você pode receber ingressos como ouvinte para o CAEDJUS. Então, vale a pena visitar o Módon Acadêmico, faz um trabalho muito sério de preparação, principalmente focada no mestrado e no doutorado, né, nas seleções de pós-graduação no Brasil. Então, vale a pena curtir o Módon Acadêmico e acompanhar o trabalho deles por lá também, tá? Bom, Módon Acadêmico... Tá vendo a última aqui, Felipe? Por coincidência, falando né? Passei a Steam, José Afonso para leitura. Eram 15 laudos para discutir em 15 dias adiante. Pô, molinho, hein? Vamos ver como é que foi. Ninguém leu. Que é isso? Como podemos fomentar a leitura desses alunos? Perfeito. Dependendo de como for o professor, isso em universidade pública é mais fácil de fazer. Em privadas, mais complicado, porque você tem toda uma coordenação diferenciada, etc. Mas, por exemplo, eu já tive colegas em que estavam trabalhando a metodologia do estudo do caso concreto. Uhum. E ele virou, falou, e um professor muito conhecido e tal, e pediu, olha, eu quero que vocês leiam sobre do capítulo tal ao capítulo tal, porque nós vamos discutir um caso concreto e eu preciso que vocês tenham lido. Ok. Chegou na aula, passou o caso concreto. E aí começou a conversar com a turma e viu que ninguém tinha lido absolutamente nada, nem sabia do que se tratava. E como era na UF, nessa época, o que ele fez? Matéria nada. Pegou as coisas dele e foi embora. Acabou. Isso na universidade privada é mais difícil. Numa boa, sem ele ainda falou, gente, sem remorso, sem estresse, na aula que vem, leu do capítulo tal, se não ler, vai ser a mesma coisa. Então, é difícil, né? Fomentar isso é muito difícil, né? E hoje é difícil competir com a tecnologia. Então, eu acho que a gente tem que trazer, uma das coisas que eu tento fazer é trazer a tecnologia, já tentava nas aulas físicas, para dentro de sala de aula.
Isso é muito bacana. Você trabalhar com diversas ferramentas, né? Principalmente quando você tem, por exemplo, uma lousa eletrônica. Isso é muito legal. Você está escrevendo qualquer coisa e aí puxa uma decisão do Supremo Tribunal Federal, trabalha com os alunos, aí mostra, por exemplo, uma parte de um julgamento onde o ministro mostrou alguma coisa, aponta erro, aponta acerto. Né? Então, trazer mídias, trazer tecnologia para dentro de sala de aula. Essa nova geração não é como a nossa, que estava acostumado a sentar e o professor às vezes nem pontuava qualquer coisa no quadro, começava a falar e vamos que vamos. Essa geração é diferente. Essa geração ela é mais tecnológica, então a gente trazer a tecnologia para dentro de sala de aula, acho que é para motivá-los, né? E aí fazendo multicorte, fazendo julgamentos simulados e afins, eu acho que são técnicas, metodologias ativas, etc., são técnicas para motivar o aluno dos tempos atuais, porque realmente competir com tecnologia hoje é muito complicado, né? Porque, para começar, o aluno não leva nem mais código. Hoje ele leva o celular, ele vê no celular o código. Se ele está vendo o código ou está no Instagram, você não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Né? Então, e tem um problema, Felipe, os alunos entram muito cedo na universidade. Alunos com 17 anos já em cursos superiores. Só para terminar, o Nietzsche, não me lembro se foi no Humano ou Demasiadamente Humano, agora qual foi o livro dele que ele dizia, já não me lembro, mas dizia o seguinte, que achava um absurdo alguém com menos de 30 anos definir o que quer fazer da sua vida. Se ele visse os tempos atuais com 17, ele tinha um treco, né? Muita gente com certeza, né? Eu não sei onde é que eu li isso, ou se me falaram isso, enfim, esse negócio da gente ficar interagindo com muita gente, o problema é que depois você não lembra de onde veio a informação. Faço me muito. Me falaram assim, ó, nunca se leu tanto e se leu tão pouco ao mesmo tempo, né? Sim. Porque se lê tanto, hoje eu leio hoje muito mais do que eu lia quando eu era um adolescente. Muito mais. Por quê? Sim. Porque hoje eu leio, o que eu tenho que ler está na palma da minha mão. Eu vejo rede social o tempo todo. Eu faço artigo, eu leio dissertação, leio tese de doutorado, e mais banco, e mais não sei o quê. Eu tenho 2 teses de doutorado agora para defender de aluno. E aí fica aquela correção final, aquela emoção final. Então, a gente lê muito. Só que, ao mesmo tempo, a gente lê muito pouco, né? No sentido do que importa. Na maioria das pessoas lê muito na rede social. E é muito curioso, porque se a gente lê mal, ou pouco, a gente escreve mal ou pouco. E aí você tem uma geração também que não sabe escrever. Uma geração, como você está falando, né? A gente tem muita informação. O problema é que se você só tiver informação e não tiver o que eu sempre falo lá no seu pensamento crítico, você não sabe o que fazer com essa informação. Né? O que a gente vê é a garotada hoje, não é à toa que hoje um dos temas mais discutidos é fake news. Por que você tem tanta fake news? Porque você tem um acesso à informação muito grande, como você falou. Na palma da mão estourou uma bomba, não sei aonde, praticamente em tempo real, você sabe que estourou a bomba não sei aonde. O Congresso está votando a reforma da Previdência no Brasil. Você acompanha ao vivo pelo site do Congresso, etc. Então, é muita informação para pouco
pensamento crítico, para pouca análise, para pouco raciocínio. E aí, só para terminar, me lembra sempre, para mim, né, a minha filósofa predileta, que é a Hannah Arendt, ou o que ele está fazendo. Né? Então, e tem um problema, Felipe, os alunos entram muito cedo na universidade, que é a Hannah Arendt, quando ela fala na condição humana, que cada vez menos nós temos tempo de filosofar. É tanto trabalho, como você falou, é tanta coisa que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, que o tempo para pensar, para filosofar, cada vez mais está reduzido a... Quando alguém tenha pouquíssimas horas, porque a maioria das pessoas, como eu brinco sempre, continua vivendo dentro de Matrix, né? Absolutamente absorto, preso numa vidinha de acordar, ir para o trabalho, voltar, jantar e dormir. Né? E filosofar não há tempo. Bom, Thiago, o Instagram ele tem a limitação dele de tempo, né? Então a gente não vai poder prolongar muito mais. Mas antes das suas últimas palavras, eu só quero fazer um convite aqui, pessoal. Pessoal, a gente está fazendo esse projeto de lives e assim, a gente quer ver se também é algo que está fazendo sentido para vocês. Então, quer ver isso? A gente criou uma hashtag chamada Projeto CAED15. Então, coloca aí Projeto CAED15 se você gostou da live, se você quer que esse projeto continue. Seja lá onde você está vendo, se você está vendo no Instagram, ou se está vendo em algum outro lugar, alguma gravação, enfim, coloca esse projeto que é o jeito da gente saber que você está apoiando a ideia, que é uma maneira da gente continuar a fazer isso. Projeto CAED15. E uma outra coisa também, né, daqui a pouquinho a gente vai tirar uma selfie, Thiago. Eu e você, e a galera aí que quiser, ó, já pode fazer um print dessa live e colocar nos seus stories, tá? Também é uma maneira da gente saber, né, que vocês estão gostando, que é algo que faz sentido para vocês, e uma maneira da gente, então vamos continuar fazendo, né? Então, quem quiser, tira o print aí e coloca lá nos stories, que vai ser uma maneira do CAED Jus, né, investir nisso. Né? Afinal, isso é um tempo que toma é um tempo que toma de toda a equipe do CAED Jus. Então, é um projeto que dá muito trabalho, que gera investimento. E por isso a gente precisa de um feedback se essas coisas fazem sentido. Então, projeto CAED15 e mais o print aí nos seus stories, marca lá o CAED Jus, que é uma maneira da gente continuar. Né? Thiago, últimas palavras aí para a gente se despedir. Bem, queria agradecer o convite, falar que é sempre um prazer falar com você, principalmente revê-lo, né, pelo vídeo é sempre melhor. Agradecer a presença de todos, é sempre muito legal poder falar e num tempo que quase ninguém quer escutar ninguém. Então, agradecer por estar sendo escutado, é sempre muito bom, sempre muito legal. Me colocar sempre à disposição, tirando para ser fiador, avalista, emprestar dinheiro, né? A gente sempre pode ajudar. Convidar a todos a conhecer também o site lá do Novo Liceu, www.novoliceu.com, nas nossas redes sociais, no Instagram, no nosso canal no YouTube, no Facebook. Convidar a todos. E deixar, acho que a mensagem de que
fazer ciência dá trabalho, é difícil, mas é recompensador, é muito legal. Quando você escreve um artigo e vê as pessoas lendo, citando, ou vê o seu artigo ou seu livro publicado, é um orgulho, né, de tudo que você passou, e você se lembra desde o seu primeiro dia na universidade, das dificuldades. Então, vale a pena, gente, vale a pena fazer ciência, vale a pena fazer pesquisa, mesmo num país em que não valoriza tanto o professor, nem tanta pesquisa, mas fazer pesquisa vale a pena, vale a pena. Não desistam, vocês vão conseguir, vão vencer as adversidades, as dificuldades, os problemas inerentes à graduação, etc., mestrado, doutorado, mas confiem e perseverem, porque vai dar certo. Felipe, um grande beijo para você, meu irmão. Um beijo para a molecada aí, para a Gisele, para todos. E foi um grande prazer estar inaugurando aqui esse espaço aqui do CAEDJUS. Sempre que quiser, é só chamar, que eu arranjo qualquer horário na minha agenda para te atender, porque você é mais do que um amigo. Você é um queridíssimo irmão, meu irmão. Obrigado, Thiago. Você sabe que a recíproca é verdadeira, né? E é um cara muito querido, muito competente, que eu admiro demais, né? Então é muito importante estar contigo sempre, e já que você agora está do outro lado do oceano, a gente com a tecnologia pelo menos se viu mais, né? Exato. Bom, pessoal, já fazer o convite aqui. Sexta-feira, semana que vem, às 15 horas, teremos mais um encontro com a Gláucia Ribeiro, professora da Universidade do Estado do Amazonas. Ela vai falar como fazer um projeto de mestrado e doutorado para você fazer para seleção, foco na seleção. Então ela vai dar uma palhinha para a gente. Agradecer a todos aqui pela participação, pela presença. Não deixem de dar o seu feedback. Quiserem, inclusive, sugerir temas, sugerirem pessoas. O CAEDJUS, ele a palavra do CAEDJUS poderia reduzir é democratização. Então isso envolve um diálogo de todos nós. Professor Thiago, está preparado aí para selfie? Faz uma posição aí para a gente poder se despedir. Bonito, hein? Valeu. É isso aí. Boa. Então, obrigado a todos. Até a próxima. Tchau. Tudo de bom.